Eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que aconteceu aqui ontem de manhã. Nós estivemos aqui ontem pela manhã, um tempo de jejum e oração, e eu incentivo você a estar aqui nesses tempos que temos tirado, Senhor, para assim aprofundarmos as nossas vidas na presença de Deus, com o jejum, com vigília, com oração, com adoração. Esse tempo tem sido precioso. Ele não é único, né? Esse tempo também tem que ser separado no nosso dia a dia. Nosso tempo de devocional, nosso tempo de entrega ao Senhor, de adoração, que nós geramos, né, no nosso dia a dia, ele é precioso. Mas quando a igreja se reúne em consagração ao Senhor, isso tem um peso espiritual muito significativo. E eu estou falando isso para motivar realmente os irmãos a fazerem parte desse tempo. Porque o Espírito Santo tem nos presenteado com a presença dEle, com o mover dEle. E isso não é exclusivo para uma parcela da igreja. Isso é para o seu corpo todo. Amém? E o fato de fazermos isso juntos também mostra diante do Senhor uma busca em unidade. E isso é um pouco daquilo que o Senhor falou aos nossos corações ontem de manhã. Eu vou falar de forma, acho que breve. Eu fiz algumas anotações para não deixar passar nada aqui. Ontem, enquanto adorávamos, o Senhor nos conduziu num tempo de adoração e de oração em línguas. E nesse tempo, o Espírito Santo foi trazendo discernimento a nós, né, a respeito daquilo que Ele estava tratando nos nossos corações. Eu queria primeiro que você abrisse Colossenses 2 comigo, rapidamente. Paulo aqui escreve à igreja numa circunstância específica, né, os colossenses eles estavam sendo alvejados, eu acho que eu posso dizer dessa forma, né, por pessoas que diziam ter palavras da parte de Deus ou tinham convicções, mas essas convicções elas estavam muito distantes daquilo que era realmente havia sido apresentado por Paulo e por outros ministros do Senhor. Então essas pessoas estavam gerando uma confusão no entendimento das pessoas a respeito da vida com Cristo. Então Paulo escreve aos Colossenses aqui para trazer um norte para eles e falar: olha, não ouçam os homens, mas busquem o Senhor. Então aqui ele fala assim, no verso 1 do capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Aqui Paulo, é a segunda vez que ele vai falar a respeito disso. Ele já fala um pouquinho disso no primeiro capítulo. E ele reforça, nós temos buscado o Senhor em oração pela vida de vocês. Quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Ou seja, algumas pessoas foram apresentadas a Cristo, nem por meio de Paulo, por meio de outras pessoas. E Paulo ora por essas pessoas. E ele ora, no verso 2, para que o coração deles seja confortado. Confortado aqui também pode ser traduzido como fortalecido ou encorajado. Então as pessoas aqui elas precisavam ser fortalecidas e encorajadas na caminhada delas. Ele orava também para que estivessem vinculados juntamente em amor. Outra versão fala unidos em amor. Esse unidos, vinculados, a palavra, o significado dela é tricotados. Então você já viu uma roupa de tricô? Tudo muito bem entrelaçado. Ai, se puxar um fiozinho no meio da blusa, com aquele buraco que você não consegue esconder nem serzindo. Sabe? E aqui ele fala, né? Oramos para que o coração deles seja encorajado, fortalecido e estejam tricotados em amor. No amor de quem? De Cristo. E que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. A outra versão traz, para que tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Isso ele fala aqui no capítulo 2. Se você voltar lá no capítulo 1, ele fala, lá no verso 9. Por esta razão, também nós,
Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Conhecer plenamente o que Deus quer. Em toda a sua sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, ele faz uma distinção aqui do que os homens falam, mas do que vem da parte do Senhor. A fim de que vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Só para agradar o Senhor? Não. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, não é a força de homens, segundo a força do Senhor, e em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Então, Paulo, ele fala da importância da unidade, mas da importância de nós caminharmos no pleno conhecimento da vontade de Deus. E esta unidade também, ela é um dos fatores que nos encoraja, nos fortalece, porque a unidade é no amor de Cristo. Então, amanhã de ontem nós começamos ouvindo a respeito do quanto é importante nós estarmos vinculados à vontade do Senhor e sermos corpo unido, para que a gente possa viver conforme a vontade dEle, agradando a Ele, mas também para que a gente possa frutificar. E frutificar tem sido o desejo do coração deste lugar. Nós temos trabalhado com as casas de paz, nós temos incentivado os irmãos a viverem diante do Senhor, buscando o Senhor, para que possam dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito. Então, é muito importante isso. Quando Paulo também fala sobre terem pleno conhecimento de quem Deus é porque existe uma aliança. Deus nos aliançou com Ele. Então, não adianta a gente andar com o pé cá e Deus outro lá. Né? Num casamento, a mesma coisa. Não adianta o homem querer andar para cá, a mulher querer andar para lá. Isso não é ser um. É ser dois tentando fazer uma coisa só. E nem sempre dá certo. E ontem eu estava refletindo a respeito de algumas coisas que eu ouvi, que meu pai compartilhou comigo, e que fizeram muito sentido a respeito do que o Senhor falou conosco ontem cedo. O que faz de Israel um povo não é a localização dele. Se eu sair daqui do Brasil hoje e for morar nos Estados Unidos, eu vou seguir as leis brasileiras ou as leis americanas? Americanas, minha prima que está aqui para constatar. Se eu sair daqui hoje e for morar em Portugal, eles vão me ver como brasileira, mas lá eu preciso seguir as leis portuguesas. O povo de Israel não importa onde está. Ele pode até seguir as leis de um país onde ele é estrangeiro. Mas Israel preserva as leis do Senhor. É isso que faz de Israel um povo. E é isso que faz de nós um povo. A aliança que temos com o Senhor. Então, não importa onde nós estejamos, como estejamos, o que faz de nós um corpo, um povo, é a nossa aliança com o Senhor e aquilo que Ele determinou para a nossa vida. Então, nós somos altamente dependentes daquele com quem nós nos aliançamos, que é o Senhor. E o Senhor falou muito sobre dependência ontem cedo conosco. Nós somos dependentes do Senhor. E o Senhor tem me mostrado isso de uma forma assim, muito... Tem vivido dias muito intensos para compreender isso. Porque antes, a minha oração era para que a igreja fosse consciente da dependência que tem do Senhor. Mas eu tenho aprendido que não basta a gente ser consciente da dependência. Ser consciente não muda as coisas. O que muda é nós termos uma postura de dependência. E quando a gente fala de uma postura de dependência, a gente tem que olhar para o povo de Israel, para entender como eles viviam essa dependência. É um pouco diferente daquilo que a gente vive hoje, mas a gente consegue transpor isso para a nossa realidade. Israel entendia qual era a dependência que ele tinha do Senhor. Pelo menos por um tempo entendeu, até que se rebelou, né? Mas Israel, como povo, ele tinha uma prática agrícola para a sobrevivência. Então, Israel plantava, cultivava, fazia plantio e tinha seus rebanhos, né? Então, para Israel prosperar, Israel dependia das estações do ano. Israel dependia do clima, da terra onde ele ia plantar. Dependia de ter sementes,
né, para plantar. Então, a semente vem da colheita anterior, daquilo que você já produziu, e dependia de mão de obra das pessoas. Para conseguir cultivar a terra, deixá-la arada, pronta para receber a semente, até que o Senhor pudesse realmente mandar as chuvas e aquilo prosperar. Israel era tão consciente da sua dependência do Senhor no que diz respeito à sua sobrevivência, que há festas que Israel comemora até hoje, que marcam a cultura de Israel. E essas festas, elas estão definidas em épocas específicas, estações do ano específicas, e elas marcam o início de colheita de determinados produtos. Então, as festas, elas existem com o intuito de reconhecer que o Senhor foi provedor deles naquele tempo. E eles entregam as primícias daquilo que eles têm ao Senhor. Entendem qual que é o nível de dependência que Israel vivia? A gente esquece e não se dá conta, porque a gente vai ao mercado e encontra o que quer na hora que quer. A gente esquece porque a gente arranja roupa hoje com muita facilidade. Depois da pandemia, tudo você pegar pela internet. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Então eu preciso de um trabalho. E aí a gente fica olhando os aspectos naturais. Mas aí é que entra a mudança aguinada. O entendimento da postura de dependência. Porque a postura de dependência hoje aqui me mostra que eu quero viver da forma como o Senhor planejou que eu vivesse. Para o propósito que Ele tem para mim. De modo que o dinheiro, a comida, a roupa não sejam as minhas principais preocupações, mas que, provido, eu possa seguir sendo aliançado com o Senhor e perpetuando a aliança que Ele tem comigo. E quando eu falo de perpetuar a aliança que Ele tem conosco, eu falo de levar o reino de Deus às nações, de levar o reino de Deus ao meu vizinho, de levar o reino de Deus ao meu trabalho, de levar o reino de Deus, porque se eu pensar que isso acaba em eu ser provido, eu não entendi o reino de Deus. E talvez Israel tenha errado aí, em achar que só bastava que ele fosse provido. E não permanecer na aliança, no propósito do Senhor. Então, nós somos dependentes, não basta que sejamos dependentes, precisamos ser conscientes desta dependência e ter uma posição, uma postura de dependência, e entendendo que a minha vida terrena, ela é parte daquilo que o Senhor tem para mim, porque ela me sustenta para que eu cumpra um propósito. E é aí que entra, acho que o que mais o Senhor falou conosco ontem cedo. Porque o Senhor tem propósitos e nós precisamos nos adequar, nos alinhar a estes propósitos. E aí eu não estou falando que o Senhor precisa necessariamente levantar todos nós com ministérios homéricos aqui. Nossa, todos seremos enviados às nações. Não, é ser reino e proclamar o reino. É ser igreja e ser igreja dentro e fora. É levar o reino de Deus aos que estão ao nosso redor. É trazer a realidade de Cristo aos que não conhecem Cristo, para que eles possam viver plenamente o conhecimento de Deus. E então, nós estávamos orando ontem, e o Espírito Santo nos trouxe uma palavra e nos levou a entender que este é um tempo de estação nova. Deus está nos conduzindo numa entrada de nova estação. Quando uma estação nova começava e a colheita vinha, eles celebravam uma festa ao Senhor, reconhecendo sua dependência e entregando tudo ao Senhor, entregando as primícias ao Senhor. Amém? Então, esta é a primeira coisa. Se o Senhor está nos conduzindo a uma nova estação, não importa como nós estejamos, porque esse texto não fala, a Bíblia não fala que todas as colheitas de Israel eram puro sucesso. Tá? Então, eles viviam as intempéries, eles viviam as variações. Então, ninguém disse que todas as colheitas de Israel sempre foram show. Nossa, somos prósperos eternamente. Né? Podia haver pragas, podia haver circunstâncias de guerra, mas as festas estavam lá, porque uma nova estação marca um tempo de cuidado do Senhor. Então, uma nova estação, ela tem que ser celebrada. Por mais que ela
seja incômoda. Por mais que a gente fale, putz, chegou o frio, mudou a temperatura de 30 para 10 graus, né? Quem não gosta de frio aqui? Eu amo um frio. E eu estava sofrendo com o verão, sofrendo muito com o verão que não acabava. Foi um verão de 1 ano e meio, gente. E aí o Senhor tem os tempos e estações dele. Pô, se foi 1 ano e meio de verão, glória a Deus, como disse a minha irmã, eu fiz 1 ano e meio de misericórdia, Senhor. Mas será que é isso que o Senhor queria? Ou será que o Senhor queria que eu celebrasse 1 ano e meio de verão? Né? Então, há um novo tempo para nós e o Senhor quer de nós celebração. Essa é uma primeira coisa que a gente precisa ter nos nossos corações. E o Senhor falou conosco ontem que uma nova estação requer roupas apropriadas. Eu vou repetir. Uma nova estação requer roupas apropriadas. Vou perguntar uma coisa para a mulherada, porque a mulherada que sofre com essas coisas, né? Você já fez a compra de uma roupa para uma festa ou para um evento? E você programou tudo aquela lá, nossa, o modelito perfeito. Ele era para um clima quente. E de repente fez um frio desgraçado naquele dia. Aí você falou o quê? Eu vou usar roupa, porque eu comprei para isso. Quantas já fizeram isso? Tem. Dá um tchauzinho ainda. Né? Foi gostoso? Passou um frio danado. Não estava pronta para a festa. Queridos, uma estação nova requer roupas apropriadas. Não adianta nós queremos colocar a roupa que nós decidimos usar. E o Senhor nos levou a orar por cada um, para que o Senhor nos revestisse de roupas apropriadas para uma nova estação. Isso não era só para as pessoas que estavam sentadas e de pé e orando lá. Isso é para esta igreja. Há uma nova estação, em nome do Senhor Jesus, há uma nova estação para as nossas vidas neste lugar. Não individualmente, mas como corpo de Cristo. E o Senhor quer que todos estejamos preparados para um tempo novo, vestidos com roupas apropriadas. Eu não compro a roupa de festa de vocês. Cada um compra a própria, não é? Então, agora a gente tem que começar a buscar o Senhor para que Ele nos revista com as roupas apropriadas, individualmente e coletivamente. O Senhor requer de nós busca e consciência de dependência, posicionamento de dependência. Amém? Não é confortável, né? Imagina você estar na seguinte situação. Você está diante de vamos supor que você está andando de carro. Para os homens é um pouco mais fácil. Você está andando de carro à noite. Está passando por um lugar meio ermo, meio periférico, meio preocupante de ficar parado. E estoura o pneu do seu carro. Você não tem ferramentas no seu carro para trocar o pneu. E desculpa, este ano você não fez o seguro. Da próxima vez você vai, procura o Luciano, que ele vai te ajudar com o seguro do carro. Mas este mês você não fez o seguro. Então você está na mão. Agora põe essa situação e exclui o medo. E a certeza de que você vai sair de lá com o seu carro. Isso é dependência do Senhor. Porque nessa dependência não há medo. E não há controle da nossa parte. Então Deus vai prover. Ou o pneu vai encher, ou alguém vai aparecer, alguma coisa vai acontecer, porque vai vir da parte do Senhor. Amém? E por isso que é importante que nós não nos esqueçamos da oração de Paulo. Porque a oração de Paulo é clara. Para que nós sejamos encorajados, fortalecidos, consolados. Para que estejamos tricotados em amor.
E para que nós busquemos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Não dá para viver sem essas 3 coisas. E parte disso é responsabilidade do corpo. Senão Paulo não estava falando, oro por vocês. Oro por vocês. Estou escrevendo para vocês. Até para os que não me conhecem, ouçam o que eu estou falando. Isso vem de Deus. Amém? Então, olhem para o lado. Olhem para os lados. Olhem para os lados. Olhem para os lados. As pessoas que estão ao seu redor. Isso. É corpo. Nós vamos viver uma estação onde nós vamos ter que aprender a segurar um na mão do outro. Tá? Talvez, num dado momento, emprestar uma roupa, até que ela consiga se vestir da dela. Mas o Senhor requer isso, numa nova estação, roupas novas, mas que sejamos corpo. Amém? Amém. Aleluia. Uma nova estação. Eu vou repetir algo que nós temos falado aqui. Este é um lugar de avivamento. Você pode repetir comigo? Este é um lugar de avivamento. A minha casa é um lugar de avivamento. E nesta cidade há avivamento. Aleluia. Aleluia. Ele vive. Aleluia. Aleluia. Eu vou tomar a sua atenção para 3 recadinhos, bem rápidos. Domingo que vem nós continuamos com o nosso tempo de celebração. O culto não acabou, calma aí, tá? Domingo que vem nós temos novamente o culto de celebração. Mas às 9 horas da manhã, nós temos uma sala aqui. A sala de oração. Ela fica lá em cima. Você está convocado para vir buscar ao Senhor antes deste tempo de celebração começar. Você vem buscar ao Senhor por você, pela sua casa. Você vem buscar pela cidade. Você vem buscar por este tempo de... Você já começa a buscar ao Senhor antes que os instrumentos comecem a tocar aqui. Venha buscar ao Senhor. Nós temos... A Sandra já testemunhou aqui que ela começou a buscar o Senhor ali, né, Sandra? E não foi nem especificamente pelo que aconteceu, mas gente que devia para ela começou a pagar. Venha buscar ao Senhor. O que importa é o Senhor. E por falar em busca do Senhor, nós temos os grupos de comunhão. Lugares onde você realmente é fortalecido e vai aprendendo a caminhar em comunhão, abençoando uns aos outros. Amém? Então, se você não faz parte ainda de um grupo de comunhão, fale comigo ou com o pastor Geiel. Tem um grupo de comunhão para você. Tem um grupo para você caminhar junto e orar junto. Não desista, persevere. E nós vamos ter realmente uma nova jornada com estes grupos de comunhão. Porque este é um lugar de avivamento. Amém? E nós temos as casas de paz. Esse projeto continua. Nós temos casas de paz em andamento e temos ainda casas de paz que vão começar. Então, ore, em nome de Jesus. Ore, porque tem sido, em alguns casos específicos, uma guerra maior do que em outras. Porque é uma guerra, há uma batalha. Nós vamos realmente para campo, para resgatar vidas que estão em trevas. Continue em oração, nós precisamos da sua oração. Nós tivemos algumas situações em que as pessoas que estavam já prontas, a casa falando, vem, e houve enfermidade, e tudo parou. Então, orem, orem. Nós sabemos que quem já ganhou a guerra é Jesus, nós estamos com a vitória na mão, ele já perdeu. Mas nós precisamos da sua oração e da sua intercessão, e do seu coração. Se você perceber, tem alguém que está... Eu já falei de um pouquinho de Jesus, e ela quer um pouco mais. Gente, vamos. Vamos fazer a casa de paz. Aí procura a mim ou ao Geiel, ao pastor Geiel, tá bom? Era isso. Deus abençoe. Amém?